Seja muito bem-vindo. Chegamos à nossa última aula de geometria analítica e a terceira de cônicas. Vamos falar hoje sobre parábola, uma versão de geometria analítica para a função polinomial do segundo grau. Vamos lá comigo. Carlos, já vimos parábola em função polinomial do segundo grau, né? Vamos agora dar a definição geométrica de parábola. Seja uma reta R denominada diretriz. Então vamos dar uma olhadinha aqui embaixo. A reta R está aqui embaixo, ela é chamada de diretriz. E F, um ponto que chamaremos de foco. Está aqui ele, ó, que não pertence a essa reta. O ponto está fora da reta. Parábola, geometricamente, é o lugar geométrico de todos os pontos do plano cuja distância deste ponto até a reta diretriz R é igualzinho à distância desse ponto até o foco. Carlos, entendi. Então, Carlos, para que toda essa curva aqui pertença a uma parábola, todos os pontos delas têm que estar à mesma distância do foco e à mesma distância da reta R. Um ponto chama especial atenção. É o vértice da parábola. Observe, o vértice da parábola tem que estar à mesma distância do foco e à mesma distância da reta diretriz. Pronto, gente. A distância do foco até a reta diretriz nós vamos chamar de parâmetro. Atenção, a distância do foco até a reta diretriz nós chamamos de parâmetro e vale 2P. Mas por que 2P? Porque P vai ser a distância do foco para o vértice. E do vértice para a reta é P também. Então, do foco até a reta, nós vamos chamar de parâmetro 2P. Atenção, neste momento, dependendo do livro de matemática, ele chama parâmetro só de P, e aqui P sobre 2 e aqui P sobre 2. Na nossa abordagem, nós vamos chamar de parâmetro 2P, do foco até a reta diretriz, para que a distância do vértice até o foco seja P e do vértice até a diretriz seja também P. Tá certo? Então, resumindo, quem são os elementos da parábola? O foco é o ponto F, a reta diretriz é a reta R, que é uma reta horizontal, né, para a parábola nessa configuração. O eixo de simetria é porque o lado direito é igual ao lado esquerdo. É ele que passa pelo foco. O vértice é a interseção da parábola com o eixo de simetria. Definindo então o vértice V aqui, ó. E o parâmetro, como já dissemos, é a distância entre o foco e a reta diretriz, onde o parâmetro vai ser FD, né, de F para D, que vale 2P. É muito importante que você tenha essas definições seguras, porque praticamente todos os exercícios vão trabalhar muito forte em cima dessas definições iniciais. Nós agora vamos demonstrar a equação da parábola. Nós não fizemos isso para a elipse e para a hipérbole, mas vamos fazer isso para a parábola. Então, nós vamos agora encontrar uma relação entre x, y e o p, que é a metade do parâmetro, porque o parâmetro é 2π, lembra? Muito bem. Então, a demonstração que eu vou fazer é uma demonstração que o vértice vai estar na origem, ou seja, é o ponto 0 e 0, e o eixo de simetria é o eixo y, ou seja, é uma parábola com a concavidade para cima. Vamos à demonstração da equação da parábola, ou seja, eu vou demonstrar quais são os pontos x e y que pertencem à parábola. Então, vamos lá. Pela definição, a distância do ponto P à reta R, diretriz, tem que ser igual à distância do ponto P até o foco. Então, a distância de P até a reta R vai ser P, que é a distância da reta até o vértice, mais Y. Y é a ordenada de um ponto qualquer aqui. E a distância de F até P é a fórmula da distância entre dois pontos. Lembra? Então, eu vou fazer o quê? O Y do ponto P menos o Y do foco, Y menos P. Mais o X do ponto P, que é X, menos o X do foco, que é 0. Está aqui, ó. Então, Y mais P, que é a distância do ponto P até a reta, é igual à fórmula da distância entre dois pontos. Então, eu vou elevar ambos os lados ao quadrado para tirar a raiz. Elevando isso aqui ao quadrado, fica Y mais P dentro do parênteses ao quadrado, e a raiz elevada ao quadrado dá o que tem dentro dela, né?
y menos p ao quadrado mais x menos zero ao quadrado. Então, vamos desenvolver o trinômio quadrado perfeito aqui. Quadrado do primeiro, y ao quadrado, mais 2 vezes primeiro vezes o segundo, y vezes p, mais quadrado do segundo. Igual, desenvolvendo esse trinômio aqui. Quadrado do primeiro, y ao quadrado, menos 2 vezes primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Isso aqui, x menos zero é x, x ao quadrado. Observe que p ao quadrado eu consigo cortar com p ao quadrado, y ao quadrado eu consigo cortar com y ao quadrado, e x ao quadrado será igual a quê? Ó? Tá vendo esse menos 2yp para aqui? Vou jogar para o outro lado. 2yp com mais 2yp dá 4yp ou 4py. Então, atenção. Os pontos x e y se relacionam pela expressão x ao quadrado igual a 4 vezes o p, que é a metade do parâmetro, ou seja, a distância do vértice até a reta diretriz, ou a distância do vértice até o foco, vezes y. Então, essa demonstração foi feita para uma parábola com a concavidade voltada para cima, com vértice na origem. Se eu fizesse a demonstração para todos os outros casos, eu chegaria a essas expressões aí, tá bom? Nós trabalhamos com este caso aqui, não é? E aqui o vértice, eu estou vendo que ele não está em 0, 0, ele está x0, y0. Então, como a gente já fez em elipse e hipérbole, basta colocar ao lado do x o x0 e ao lado do y, y0. Então, observe que essa expressão aqui é parecidíssima com essa aqui. O que é que mudou? Eu acrescentei o x0 aqui e o y0, porque neste caso aqui o vértice não é 0 e 0. O vértice está no ponto x0, y0. Então, esse é o caso em que o eixo de simetria é vertical e a concavidade para cima. Se fosse para baixo a concavidade, era só botar um menos aqui no 4p. Percebeu? E os outros dois casos é quando o eixo de simetria é horizontal, concavidade para a direita e concavidade para a esquerda. A função polinomial de segundo grau trabalhou só com esses dois casos aqui de baixo, né? A novidade aqui está sendo essa versão de y ao quadrado, tá? Só lembrando que isso aqui não é função as duas, né? Por quê? Porque um ponto x do domínio tem duas imagens. Então, essas duas de baixo é função. Por isso que é função polinomial de segundo grau. Mas essa representação gráfica aqui não representam funções, porque existe um valor de x pegando dois y, tá? As equações seriam y menos y0 ao quadrado igual a 4p que multiplica x menos x0, ou y menos y0 ao quadrado igual a menos 4p x menos x0. Todos os exercícios estarão baseados em um dos 4 casos mostrados aqui. Grave isso aí, que é muito importante para a sequência da aula. Se você tiver aí com os slides que você já obteve aqui embaixo na nossa descrição, esteja com eles aí prontos, porque à medida que eu vou fazendo os exercícios, eu vou perguntando a você qual o caso, tá bom? Então agora vamos pegar exercícios, né, com esse colorido maravilhoso aqui do seu lado esquerdo, para a gente trabalhar com esses 4 casos aí. Tá preparado? Bora comigo! A primeira questão é uma questão teórica muito interessante lá da Universidade Federal Fluminense. Na parede retangular de um palácio renascentista, há um vitral circular. E acima dele, na mesma parede, uma estreita faixa reta conforme a figura. Então, vocês estão vendo aqui uma reta, representada aqui nessa faixa, e tem um vitral, né, com um ponto central aqui. Essa parede foi construída, ornamentada, com um elemento decorativo em forma de uma curva, que tem a seguinte característica. Atenção, cada ponto dessa curva, lembra do ponto P lá na definição? Está situado a igual distância do centro do vitral e da faixa. Então, que curva, gente? Obedece à condição de um ponto estar situado à mesma distância de um ponto central e à mesma distância de uma reta. Parábola. Então, letra C. Vamos mostrar, gente? Todos os pontos dessa curva aqui, ó, essa parábola aqui, ele está à mesma distância da faixa e à mesma distância do centro, que seria o foco. Olha o vértice aqui, gente, a mesma distância da faixa, que é a reta, e a mesma distância do foco. Olha esse outro ponto aqui, a mesma distância da faixa e a mesma distância do centro. Percebeu, gente? Questão teórica que você não pode perder, letra C. Questão número 2, UFRN.
Vamos precisar agora daquele quadro com as 4 informações. A questão da UFRN número 2 nos diz o seguinte: o vértice, o foco e a reta diretriz da parábola da equação y igual a x ao quadrado. Já sei que é concavidade para cima, né? Já. Isso lembra a aula de função polinomial do segundo grau. Então ele quer que você encontre o vértice, as coordenadas do vértice, as coordenadas do foco e a reta diretriz. Bom, com muita calma, vamos ver qual o caso que se enquadra. É este aqui, né? Concavidade para cima, lembra da fórmula? X menos x0 ao quadrado igual a 4p que multiplica y menos y0. Coloquei aqui, gente, e agora eu vou comparar a expressão que foi dada. Y igual a x ao quadrado. Eu apenas vou mudar o jeitão dela e botar x ao quadrado é igual a y. Minha gente, x0 é 0, ó, porque aqui apareceu só x ao quadrado, tá vendo? E y0 também é 0, porque aqui está aparecendo só y. E agora vamos comparar. Como x0 é 0, 4p está multiplicando y. Então é 1. 4p é 1. Carlos, não entendi. Faça y0 igual a 0 aqui, gente. Faz y0 igual a 0 aqui. Ficou 4py. Mas aqui, cadê o 4p? É igual a 1. Ó. Então, em outras palavras, 4p é igual ao lado do y. Quem está ao lado do y? 1. Então, 4p é igual a 1. Então, quer dizer que p é igual a 1 quarto. Ainda lembra quem é p? Distância do vértice para o foco ou distância do vértice para a reta diretriz. E quais são as coordenadas do vértice? Como não tem x0 nem y0, porque apareceu só x ao quadrado e y, o vértice é 0 e 0. Então, é este caso aqui. A parábola tem vértice no 0, 0. O P é 1 quarto. 1 quarto para cima e 1 quarto para baixo. 1 quarto para cima chega no foco. Então, o foco vai ser o quê? Quem é a abscissa? 0 e a ordenada? 1 quarto. E a reta diretriz, olha que legal. Reta horizontal é y igual a alguma coisa. É, porque, gente, a reta sendo horizontal, os valores de y são constantes. Então, essa reta y é igual a quanto? Como aqui a ordenada é 0 e desceu 1 quarto para o negativo, y é menos p, menos 1 quarto. Então, veja, o foco é 0 e 1 quarto, o vértice é 0 e 0, e a reta diretriz é y igual a menos 1 quarto, uma reta horizontal. Qual é a alternativa, então, gente? Vamos só voltar para ver a alternativa? Então, gente, é letra A, né? Vértice 0 e 0, foco 0 e 1 quarto e a reta diretriz y igual a menos 1 quarto. Gostei, viu, Carlos? Questão número 3, direto do Maranhão agora. Uma família da cidade de Cajapió, no Maranhão. Abração para a galera do Maranhão aí, tá? Comprou uma antena parabólica e o técnico a instalou acima do telhado. A antena projetou uma sombra na parede do vizinho, que está reproduzida abaixo, coberta com uma folha quadriculada. Então veja que a nossa parábola ela está com a concavidade para a direita. Você está vendo aqui que tem uma diretriz, né? Essa é a reta diretriz, está percebendo? E tem um ponto aqui. A pergunta é, será que esse ponto é o foco? Vamos ver. Se a distância do vértice até a reta diretriz for igual à distância do vértice até o foco, esse ponto F realmente é o foco. Vamos ver se a distância é a mesma. Aqui pegou 3 quadrados e a metade de 1 aproximadamente. E aqui pegou 3 quadrados e a metade de 1. De fato, gente, esse ponto aqui é o foco. Já que aqui, segundo a figura, é a reta diretriz. E o vértice está aqui, né, gente? Muito bem, cara. Gostei. Note que a figura projetada na parede é uma cônica, ou seja, uma parábola que a gente acabou de ver, né? Porque parábola é uma cônica, assim como elipse e hipérbole. Considerando as medidas mostradas e o sistema cartesiano contido na folha quadriculada, ele quer que você encontre a equação que representa a cônica. A primeira coisa que eu tenho que fazer é voltar para aquele quadro que tem os 4, não é? Esse aqui, ó. Então, a gente cai nesse caso aqui, né? Tá vendo como é parecido aqui, gente? Ó, a parábola com a concavidade para a direita é este caso aqui. Neste caso, a gente sabe que vai ser y menos y0 ao quadrado é igual a 4p que multiplica x menos x0, onde o vértice é x0 e y0. Então, vamos comparar, né? Primeiramente, vamos achar o P, já que a distância da diretriz até o ponto foco vale 7, né? 2P igual a 7, né? Porque a distância da diretriz
até o foco é 2P. 2P igual a 7, então P igual a 7 sobre 2. Ou simplesmente, né, fazer do foco até o vértice, que é o P, 3,5. 7 sobre 2, 3,5. As coordenadas do vértice, gente, papel milimetrado já está mostrando claramente quem é o x0. É menos 1 sobre 2. Pressupõe-se que esse ponto aqui esteja na metade, né, gente? Menos 1 sobre 2, entre 0 e menos 1. E a ordenada y dele é o 2. Então, as coordenadas do vértice é menos 1,5 e 2. Ou seja, o x0 é menos 1,5 e o y0 é 2. Então, eu vou pegar p, x0 e y0 e substituir aqui, ó, nessa expressão. Então, substituindo, y0 é 2, x0 é menos 1,5, cuidado, e o p é 7 sobre 2. Então, vai ficar y menos 2 ao quadrado igual a 4, que multiplica 7 sobre 2, que multiplica menos com menos, gente, dá o quê? Mais 1,5, né? E aqui, ó, 4 vezes 7, 28 sobre 2, 14. Tirei o mínimo aqui, que é 2. 2 por 1 dá 2 vezes x, 2x. 2 por 2 é 1 vezes 1 dá 1. Então, ficou 2x mais 1 sobre 2. Agora, eu posso dividir 14 por 2. O que está de amarelo deu 7. Então, galera, olhando para as alternativas, ele não desenvolveu o trinômio quadrado perfeito. Percebeu? E nem vai fazer chuveirinho. Porque tem que ver as alternativas, gente. As alternativas tem uma igualzinha a essa aqui, gente? Tem. Letra A. Tá aí, Carlos. Gostei, né? Uma questão em que a gente só precisava perceber o jeitão da parábola. E a partir do jeitão da parábola, a gente conseguiu determinar a sua equação. Quarta questão, direto do Paraná. Alguns telescópios usam espelhos parabólicos, pois essa forma geométrica reflete a luz que entra para um único ponto chamado foco. Eita, legal. O gráfico de y igual a x ao quadrado, já discutimos ele na segunda questão, né? Por exemplo, tem a forma de uma parábola, é a forma com cavidade para cima, né? A luz que vem verticalmente de cima para baixo, que é paralela ao eixo y, vamos mostrar, encontra a parábola e é refletida segundo a lei que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Essa é uma das leis da reflação lá em física, lá em ótica geométrica. Essa lei implica que os raios de luz verticais, encontrando a parábola no ponto A e A ao quadrado, serão refletidos na direção da reta 4, que multiplica A vezes Y, mais 1 menos 4A ao quadrado vezes x igual a A. Muito bem, Carlos. Então, de acordo com a questão, todos os pontos irão refletir para um foco. Ela vem verticalmente, bate na parábola, no ponto A ao quadrado, e segue a direção dessa reta que você está vendo aqui, né? Então, esse ponto aqui, A ao quadrado, define essa reta. Esse outro ponto que bateu aqui, A ao quadrado, define essa outra reta. E esse outro ponto aqui, A ao quadrado, define essa outra reta. Essas retas que seguem a lei da refração se encontram em um ponto chamado foco. Muito bem, cara. Sendo assim, o ponto em que os raios de luz verticais refletidos em 1 e 1 e 2 e 4 se encontrarão será. Então vamos com calma. Vamos primeiro observar, gente, se os pontos 1 e 1 e 2 e 4 obedecem à regra A ao quadrado. Vamos ver. Como o ponto é A ao quadrado e a reta que define a partir de A ao quadrado, eu vou ter para o ponto que ele deu. O ponto que ele deu foi 1 e 1. Será que esse ponto é nessa forma A ao quadrado? É, porque se A for 1, 1 ao quadrado dá 1. Ah, então eu vou pegar A1 e substituir nessa reta aqui. Ó. Observe que a reta é construída a partir do ponto definido pelas coordenadas A e A ao quadrado. Olha que interessante. Então, se eu fizer A igual a 1, como é que vai ficar essa reta aqui? 4 vezes 1 vezes y, mais 1 menos 4 vezes, quem é A ao quadrado? Né? 1 vezes x igual a 1. Desenvolvendo 4y, mais distributivo aqui, ó. Aliás, nem precisa. 1 menos 4 é menos 3 vezes x menos 3x, igual a 1. Achei a reta que é refletida a partir do ponto 1 e 1. Vou fazer a mesma coisa agora para o ponto 2 e 4. O ponto 2 e 4 tem esse formato? Se A for 2, A ao quadrado é 4? É. Vamos substituir o A por 2 e o A ao quadrado por 4 na reta. 4 vezes 2, ó, o A é 2, vezes y, mais 1 menos 4 vezes, quem é A ao quadrado? 4, vezes x igual a 2. Então, ficou 4 vezes 2, 8y. Aí, 1 menos 16, menos 15. Menos com mais menos. Menos 15x igual a 2. Eu tenho duas retas, gente.
uma reta vai vir por foco e a outra vai vir por foco. Quando as retas se encontram, eu não defino ponto de interseção? Eu não acredito. Então agora você vai fazer a interseção das duas retas porque elas se encontram no foco, segundo o enunciado. Ainda não entendi, cara. Galera, as retas se encontram no foco. Então, para os dois pontos que foram dados, eles refletem segundo equações de retas que se encontram. Então, é só fazer um sistema com as duas retas. 4y menos 3x igual a 1 e 8y menos 15x igual a 2. Então, eu vou multiplicar de cima por menos 2 para eliminar o y, menos 8y, mais 6x, menos com menos dá mais, 1 vezes menos 2, menos 2. E a de baixo, 8y menos 15x igual a 2. Somei as duas, 6x menos 15x menos 9x, menos 2 mais 2, 0. Então, x é igual a 0 sobre menos 9x é 0. Se eu pegar o valor de x e substituir na primeira ou na segunda, 4y menos 3 vezes 0 igual a 1, 4y igual a 1, porque 3 vezes 0 é 0, y é 1 quarto. Então, o ponto é 0 e 1 quarto. É o foco da parábola. Para um pouquinho e olha para mim agora. Você viu que é uma questão que ela está dentro de parábola, mas pode cair no Enem? Pode. Sabe por que pode cair no Enem? Porque a questão é simplesmente de interpretação. Você define as duas retas e faz a interseção. Então, cuidado para não ficar dizendo parábola não cai, hipérbole não cai. Depende de como a questão foi construída. Ok? E vamos então à nossa quinta questão, que eu vou também completar quadrados, assim como fiz na teoria lá de elipse e numa das questões de hipérbole da última aula. Então vamos à quinta questão, que é de completar quadrado. Considere que uma antena parabólica, está mostrada aí embaixo, ó, seja seccionada pelo plano que contém seu eixo, conforme a ilustração abaixo. Como aparece aqui um x ao quadrado, é com cavidade para cima, né, gente? E que a equação de sua parábola seja dada por isso aqui. X ao quadrado menos 4x menos 4y mais 8 igual a 0. As coordenadas do vértice dessa parábola. Carlos, por que é que eu tenho que completar quadrado? Vamos analisar por quê. Bom, de cara eu já sei que é desse tipo aqui, porque como é x ao quadrado, com cavidade para cima. Então vamos pegar a parábola e tentar escrever na forma x menos x0 ao quadrado igual a 4p que multiplica y menos y0, que define esse tipo de parábola aqui. Lembra daqueles 4 casos, né, gente? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, gente, é dar um jeito de aparecer alguma coisa ao quadrado aqui, ó. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar x ao quadrado menos 4x juntinho, já está junto, menos 4y mais 8 igual a 0. Agora, eu vou tentar completar o quadrado de x ao quadrado menos 4x. Já fizemos isso em elipse, já fizemos isso em hipérbole, já fizemos isso em fatoração e produtos notáveis. Então, gente, para completar esse quadrado aqui, primeiro eu tenho que relembrar o trinômio quadrado perfeito. X menos a ao quadrado. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes primeiro vezes segundo, mais quadrado do segundo. Olhando para cá, gente, o menos 4 tem que ser igual a menos 2a. Menos 2a é igual a menos 4, então a é 2. Se a é 2, para completar o quadrado, eu pego a ao quadrado. Então, eu tenho que somar 4 aqui e aqui. De novo, cara. Técnica de completar quadrado, gente. Você acha o a com o coeficiente do x, diz que 2a é igual a 4, ou menos 2a é igual a menos 4. Depois que achar o a, você faz ele ao quadrado do lado esquerdo e ele ao quadrado do lado direito. Não é assim a técnica? Então, somei o a ao quadrado do lado esquerdo e o a ao quadrado do lado direito. Então, isso aqui ficou x ao quadrado menos 4x mais 4. Vou passar menos 4y mais 8 para o outro lado, que vão somar com 4. O menos 4y passa 4y. O 8 vem menos 8, fica menos 4, né? 4 menos 8, menos 4. E aqui eu posso colocar o 4 em evidência. Você já suspeita porque eu vou fazer isso, para ter esse formato aqui, né? 4p que multiplica y menos y0. Coloquei o 4 em evidência, ficou y menos 1. E agora vamos lá. Como aqui é 4p, você concorda que 4 eu posso escrever como 4 vezes 1? Ah, claro, porque fica igualzinho, né? 4p, 4 vezes 1. Então, p é 1. Parabéns, já percebeu. Ok, e isso aqui você sabe o que é, né, gente? Isso aqui é o trinômio quadrado perfeito, x menos 2 ao quadrado. Porque o a é 2, então x menos a ao quadrado. 4 vezes 1 multiplica y menos 1. Vamos comparar isso aqui com essa expressão aqui, ó. Reescrevi aqui embaixo. Então, de cara, você conclui que x0 é 2, y0 é 1. Eu já tenho o vértice, porque o vértice é x0 e y0. E o p é quanto? P é 1, porque se aqui é 4, 4, 1 é igual a p, p é igual a 1.
Então, gente, está aqui a nossa parábola. O vértice dela, 2 e 1. O P dela, lembra? É a distância do foco até o vértice. Se o P é 1 e o vértice é 2 e 1, o foco vai ser 2 e 2, porque o X não muda, né? E o Y aumentou 1. O foco é 2 e 2 e o vértice é 2 e 1. P é 1, o foco é 2 e 2, e o interessante é a sua reta diretriz. Ela está uma unidade abaixo do vértice. Então, a reta diretriz é y igual a 0, né? Caso pedisse na questão. Mas a questão pediu apenas o vértice 2 e 1, letra C. Encerramos a nossa geometria analítica com parábola, e eu sempre vou estar orando por você, rezando pelo seu sucesso no vestibular e no Enem. Jesus, eu confio em vós. Ele nunca te abandona, tá? Abração, até a nossa próxima aula.